querida, alegria do encontro. Estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje para o 62º ponto em questão. Essa dor não é minha. Neste 62º ponto em questão, penso alto sobre um comportamento recorrente de grande parte da sociedade, o descaso pela dor do outro. Afinal, o que poderíamos fazer para inspirar mais empatia, solidariedade e compaixão em tempos de tanta necessidade? Começo com uma epígrafe que diz: minha contestação é amorosa, movida pela afetividade. É o Chico César falando isso, eu achei muito parecido com o nosso ativismo delicado, uma contestação amorosa. Então, estou começando hoje um caminho que vão pelos próximos 6 vídeos. Depois, se você chegou aqui no ano que for, maratona até os 67 para a gente ver como é que está sendo isso. Muito bem, diz o Chico César em O Amor é um Ato Revolucionário. Quero acreditar nisso, quero acreditar no título dessa música. E ele diz assim: o amor é um ato revolucionário. Quem vive amando, dando amor e sendo amado, colhendo o que lhe é oferecido, e a si mesmo se coloca ofertado. Se esse está nu, veste o manto sagrado, que ao que ama o infinito faz vestido de Deus, e os deuses, sim, é o mais querido. Mesmo no escuro, seu sentir é iluminado. Quero acreditar nisso pra gente, nesses tempos complexos. Uma vontade, não fazer nada, deixar só o tempo passar, mas uma necessidade, tudo fazer, mudar, transformar, transvalorar. Uma realidade, estamos em guerra, isso é muito claro, e a gente está vivendo o espírito da guerra, a separatividade da guerra, mas também a possibilidade de habitar os porões da solidariedade, de, nos abrigos, produzir sentimento de acolhimento. É na guerra que essas potências de resistência se tornam ainda melhores, mais maduras. E é isso que a gente quer. Uma constatação: a gente se acostuma a viver nessa guerra. E aí sai nos barcos para passear, como se nada tivesse acontecendo. Vai fazer lazer. Não, estou precisando demais. Sabe, gente, não tem nada pior do que uma classe média alienada, onde eu me situo, uma classe média branca, feia, que não está entendendo, alienada, esquisita, sabe? Vou falar, é um cansaço que dá, não é? E a gente se acostuma com o horror. Isso é terrível. Se acostumar, sabe? Eu lembro no começo dessa pandemia, no começo desse desgoverno, cada gesto que a gente se indignava, agora não se indigna mais. Por quê? Porque senão a alma vai despedaçar. Mas a gente tem que criar, eu estou insistindo nisso, né? A gente tem que criar uma maneira de, mesmo se protegendo, ir à luta. Não sei como, quero que vocês me digam o que a gente pode fazer para não passar. Fazia muito tempo que eu não, faziam 2 anos que eu não ia numa rua, numa loja. Hoje eu vou contar uns casos também, gente. Fui numa rua, numa loja. E aí comprar o equipamento de equitação do meu filho, que sabe, cresce que nem não sei o quê. Então eu fui lá naquela loja. Na frente da loja tinham moradores de rua, que eu nem sabia que em Juiz de Fora estava com tantos. Então, eu não tinha visto desde quando começou a pandemia.
Mesmo antes nesse governo, antes da pandemia, em 2019, eu não tinha visto essa coisa assim terrível. Agora está. E aí, o comentário da moça da loja, da dona da loja, sabe? Ser morador de rua não é uma opção. Só isso que eu vou dizer para não desqualificar, né? Que ela me assiste aqui. Mas a gente tem que compreender os processos, gente. A gente tem que entender, quando a gente vê um morador, uma pessoa, não é morador de rua, uma pessoa em situação de rua, é o jeito correto de se referir a ela. Uma pessoa em situação de rua, a gente tem que entender os processos que estão por trás disso. E o processo que está por trás disso é brutal. E não é culpa de um governo, uma pessoa. Não é, gente. A gente tem que ir nas raízes das coisas e mudá-las. E mudar o nosso modo de olhar. Uma pergunta. A gente se acostuma? Será? Porque a alma reconhece. Isso que a minha tese é essa. Eu posso me alienar, eu posso pegar barcos para ir passear, eu posso ir para a praia, eu posso fazer churrascos, porque eu sou uma pessoa que pode fazer isso, eu posso viajar, eu posso fazer tudo. Vida normal. Mas a alma sabe que há bombardeios, que há uma situação terrível, que há uma manipulação, que os dados não estão corretos. A alma sabe. O motivo, eu acho que o motivo disso tudo, da gente não ser solidário, da gente não ser empático, da gente ser alienado, o motivo disso tudo é que a gente se sente impotente. Impotente demais. 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 E essa impotência vai corroendo a gente por dentro. E cria um efeito que é a indiferença. E uma consequência que é a diminuição da potência de existir. Você pode seguir sua vida normal, como se nada tivesse acontecendo. Esse negócio de política não vou me meter. Essa coisa eu não posso fazer nada mesmo. Você pode fazer isso. Você pode ter vida normal. Eu soube de pessoas contaminadas, uma família inteira contaminada, que para não perder a passagem, entrou no avião com Covid. Entrou no avião com Covid. Então, você pode fazer isso. Eu já estou com Covid mesmo, não vou. Os outros se lixem, não é? Mas isso diminui sua potência de existir. Isso vai te minando por dentro, fazendo com que essas couraças, para evitar o sentimento, comecem brotando em outros lugares. Um caso. Aí eu fiquei pensando, mas gente, tem que ter um jeito da gente, nessa impotência, fazer alguma coisa. E nas noites santas, uma pessoa nos comentários falou do caso da mãe dela, que virou a louca das máscaras. Começou a costurar, desde que apareceu essa situação, começou a costurar máscara, costurar máscara, costurar máscara. E ela disse assim, eu até me irritei com aquilo. Aí fiquei pensando nisso. Que gesto é esse que a gente está fazendo uma ação, mesmo que minúscula, mas que na nossa alma, isso diz, não, eu estou fazendo alguma coisa que nem eu aqui. Eu não estou falando para quase ninguém. Né? Eu hoje falei, nossa, eu estou com um congresso, muita coisa para fazer, não vou fazer, mas é o momento em que eu me sinto fazendo alguma coisa. Falando, pelo menos, produzindo conhecimento, propondo alguma coisa, como eu vou propor hoje. Sabe, propondo alguma coisa para a gente fazer, para que? Por dignidade. A costureira das máscaras sentia-se digna. E a gente não pode, gente, perder nossa dignidade. A alienação, nem aí com o outro, isso é indigno. Isso é o pior que existe. Perder a dignidade. Sabe? A gente no abrigo antiaéreo, com ar sem respirar,
com as pessoas aglomeradas, com escassez de água e comida, tudo o que a gente precisa lutar é por uma vida digna ali, nessa situação. Por pensar cada uma de nós, o que eu posso fazer para me tornar digna da história onde eu vivo, do momento histórico em que eu estou. Bem, uma pergunta que fica, afinal, o que poderíamos fazer para inspirar mais empatia, solidariedade e compaixão em tempo de tanta necessidade? Fico me perguntando isso porque eu estou vendo as coisas desabarem. Aquela pessoa legal que agora já... nossa, aquela outra pessoa que dava pelo menos um compartilhar de uma coisa da fome, já não liga mais para esse assunto. Sabe, aquela solidariedade do começo da pandemia, a situação está pior do que antes. Mas antes tinha aquele impulso, esse impulso acabou. Raríssimas pessoas estão numa ação concreta para minimizar as coisas do jeito que estão. Está todo mundo no seu mundinho, cuidando do seu lazer. A praga do lazer. Enfim, eu não vou falar de lazer, que isso me irrita. Tem um vídeo aqui no Ponto em Questão só sobre isso. Um caminho. Caminhar um caminho inspirado por Mani. Foi o que eu resolvi fazer. Vou fazer eu mesma e vou trazendo aqui para vocês. Claro, tomando a tradição iniciática na imanência e pensando já numa introdução à clínica. Fazer uma clínica, depois que eu me aposentar, eu vou para a clínica, eu vou começar a atender. Ano que vem já vou fazer umas experiências. Mas pensar nessa clínica, nesse lugar dessa ascese, desse caminho maniqueu de iniciação. E aí eu preparei um caminho para a gente aqui nessas conversas. A dor, no Ponto em Questão 63, a dor de tornar-se espectador, que é o primeiro passo da iniciação. É isso que a gente sente, a gente está vendo as coisas e não dá conta, se sente essa impotência. Depois, a dor de admitir, que é o passo que eu estou fazendo aqui hoje. Estou admitindo, gente, tá? É isso. Mas vamos trabalhar, vamos pensar cada um desses passos. Aí a outra, a dor de consumar. Depois o outro passo, a dor de ser testemunha. E terminando esses vídeos, a dor de tornar-se uma pessoa contemporânea. Por que eu coloquei tudo dor? Eu coloquei tudo dor por causa do impacto e da impotência que a gente sente. E qualquer pessoa que venha perto de você, já vou falando, não pensa nisso, deixa para lá, manda para aquele lugar. Porque é o momento de nós olharmos no olho do nosso momento histórico. E o olho do nosso momento histórico é uma dor. Principalmente quem tem criança pequena. Principalmente quem tem jovem. Por quê? Porque quando a redução dos horizontes dos possíveis, da onde que a gente vai tirar força? Da ilusão? Não. A gente vai tirar força do encarar o processo que a gente está vivendo. Isso é que vem é disso que vem a nossa força. Pelo menos essa é a minha proposta aqui no Ponto em Questão. Neste 63º Ponto em Questão, e desde o Ponto em Questão 62, penso alto sobre os desafios do caminho iniciático de tornar-se contemporâneo ao contemporâneo, segundo a antropósofa belga Christiane Gruvet, estudiosa da tradição Mani, ampliada pelas filosofias da imanência. Então, vamos dar uma olhada nisso que a gente tem construído
desde o ponto em questão 62. Essa série é sobre a dor de viver hoje. E baseado nesse livro, que para mim é um livro de cabeceira, gente. É um livro que eu vou e volto, é um livro que me sustenta em muitos momentos dessa trajetória, porque de todos os autores, até mesmo do Alan Kaplan, que dá nome ao nosso ativismo delicado, de todos os autores da tradição antroposófica, a Christiane Gruvet é a que está mais próxima daquilo que eu entendo como uma antroposofia da imanência. Então, no ponto em questão 62, a gente falou, essa dor não é minha. Aí agora vamos seguindo, né, esse caminho dela, a dor de tornar-se espectador. No próximo, a dor de admitir, que é uma dor também. Depois, a dor de consumar, a dor de ser testemunha, no ponto em questão 66. No 67, a dor de tornar-se uma pessoa contemporânea. E aí a gente encerra essa série reflexiva. E então vamos à dor de tornar-se espectador, né, gente? Começamos por uma questão fundante, um conceito, o conceito de dor. E é claro que eu estou seguindo a nossa autora. E nesse conceito de dor, ela traz assim: a dor remete o ser humano a si mesmo. A dor aguça a consciência. Estar desperto significa que também a dor desperta na pessoa. Tanto faz o que fazemos. A dor está presente como um companheiro inseparável. Nunca falou. Quando eu comecei a ler isso, ainda era uma ideia, agora é uma carne em mim. Uma vez tendo se instalado a dor na alma, não dá mais para simplesmente expulsá-la. Por outro lado, a dor insere a pessoa num estado exterior à consciência cotidiana. E, em determinados momentos, coloca a pessoa fora de si própria. A dor aguça a consciência e torna a pessoa desperta. Reina um sentido intensificado de realidade. Por outro lado, a dor encapsula a pessoa, sabe? Encapsula em si mesmo. Nesse sentido, surge uma espécie de perda da realidade. É tão interessante essa abordagem dela. Uma dificuldade, gente, quando planejei essa série, eu não imaginei que todos nós estaríamos vendo isso acontecer nesse momento. A mentalidade bem ou mal. A gente está aí diante de situações planetárias, como se estivesse numa arquibancada vendo um jogo de futebol. Sabe, essa lógica proposicional do ou, sabe, essa disjunção lógica, a gente tem que ultrapassar isso. Esse operador ou não serve para nós. A gente tem que ultrapassar o ou e ir para o e. É mal e bom. E não bem ou mal. Ai, céus, vamos em frente. E aí diz a nossa autora: no projeto da modernidade não existe lugar algum para o mal. E é incrível que quem se posiciona no mundo sempre se posiciona do lado do bem. Que coincidência incrível, não é? Nossa, olha que incrível. Aquilo que eu gosto tá sempre do lado do bem. Ai, que ingenuidade, né, gente? A gente já está velho para isso, vocês não acham? Pois o mal é sinônimo de quê? Diferença. Por isso que a gente atua nas filosofias da diferença, porque a gente tem que aprender a lidar, a conviver com as diferenças, sem caracterizá-las como o mal, sabe? A gente tem que ultrapassar o pensamento moderno, isso não serve à alma do intelecto, não serve mais para a gente operar no mundo.
Eu vou tentar ficar na autora, tá bom? Porque eu tô quente, eu tô ficando até avermelhada. Vou tentar ficar na autora. O mal é o diferente que precisa ser afastado a todo custo para que o projeto dê certo. Porém, o cristianismo, é claro, a gente está falando de uma autora cristã, em sua intenção original, porque daí ela já está falando, né, que houve algumas manipulações, aí ela está lá nos primórdios. Na sua intenção original e mais profunda, inclui também que se admita uma relação com aquele âmbito da existência considerado como o mal. É só ver a gente ver a figura icônica do cristianismo, né? Como que ele acolheu aquilo que naquela época era considerado o mal. Vamos em frente, então. Uma pergunta que nos direciona: de que maneira eu posso integrar o que ameaça desintegrar-se? E desta maneira criar um espaço para um possível, mas não garantido, processo de transformação. Acho que essa é a minha pergunta fundante nessa época que a gente está vivendo agora. Como nos tornamos espectador? Aí eu vou ler a página 76 da nossa autora. Onde é que está ela aqui? É a página 76 e eu marquei a 78. Tá tudo bem, viu? Olha só. Mesmo se eu folhasse um jornal... ela diz assim: na medida em que se ganha a distância necessária, procura-se fugir dos acontecimentos. Tem uma mosquitinha aqui na frente. De nossa época, escapa-se para o papel de espectador ou observador. Nunca vi tanto especialista no ar ultimamente. E olhem, eu quero dizer que essa dor de tornar-se espectador é o primeiro passo para esse processo de transformação, tá bem? E aí ela diz: mesmo se eu folhasse um jornal, ouvisse notícias apenas ocasionalmente, e até se estivesse em condições de não me confrontar de alguma maneira com os acontecimentos do mundo, e nenhuma notícia chegasse mais até mim, mesmo assim eu seria um espectador. No palco da atualidade, diz Cristiane Gruver, no palco da atualidade se desenrola um drama ininterrupto, que a todo momento pode se confrontar com fatos irreversíveis. Esses fatos têm algo em comum: a circunstância de não se poder interferir neles ou alterá-los. Isso conduz a uma situação insuportável. Por outro lado, procuramos torná-la suportável na medida em que, por exemplo, emitimos todo tipo de comentários para aliviar nossa indignação e o nosso espanto. Vocês estão percebendo a sincronicidade disso que a gente está falando com o momento atual? Todos se tornaram especialistas em geopolítica. É uma forma da gente não ficar tão, digamos assim, impotentes, não é? Vamos em frente. Na medida em que determinado acontecimento chega mais perto ou nos atinge pessoalmente, tentamos anulá-lo ou, ao menos, encontrar uma saída ou uma solução. Outra reação consiste em nos conformarmos com nossa impotência. Então, a gente comentando, gastando tempo nas redes, a gente vai querer afastar a nossa impotência, mas ela está aqui, né, gente? Em geral, a declaração "não sei o que fazer" está a poucos passos da sequência final. É impossível mudar alguma coisa. Ontem eu senti isso num programa que eu participei, sabe? Cheguei no final do programa e falei assim: é impossível. Bem,
Mas, até em último caso, nossos pensamentos girarão ao redor dos fatos nus e crus. Como pôde esse incidente chegar a acontecer? Como isso é possível? Em que época estamos vivendo, afinal? Desânimo. A desgraça nunca vai cessar, sempre acontece alguma coisa nova. Desespero. Só posso assistir a tudo e me sentir impotente. Insegurança e medo. O que ainda nos sobrevirá no futuro? Perplexidade. Preciso encontrar uma solução, pois assim não pode continuar. São as reações possíveis. Tudo isso faz parte da existência espectadora, a qual, quer queiramos ou não, somos impelidos. E a esse contexto pertence também o desespero de Jó, quando este exclamou: por que, Senhor? Por que eu? Também ele se viu diante das catástrofes que sobre ele desabaram, no papel de espectador impotente, que a princípio só podia constatar as desgraças que lhe aconteciam sucessivamente. Acompanhando-se diariamente os acontecimentos atuais, pode-se apenas constatar que uma catástrofe se sucede rapidamente à outra. Trata-se de uma interminável série de horrores que se repetem dia a dia. Muito bem. É incrível a sincronicidade, né? Uma necessidade para a transformação. O caminho para a transformação só começa quando a impotência é conscientemente acolhida e aceita. Um modo de ser espectador. Como espectador, eu procuro as causas sempre em outro lugar. Olho retrospectivamente para os acontecimentos de minha vida. Reconheço que me trataram erroneamente na escola. Foi isso que eles fizeram. Parece-me, então. O próximo passo para a declaração foi isso que eles fizeram a mim. Não é muito grande, diz a autora. Vejo as notícias na TV e fico sabendo que os Estados Unidos enviam por bilhões de dólares armas a outros países. E sou de opinião que isso não só pode trazer danos. Contudo, a responsabilidade é deles. Eu assisto às notícias e pela terceira vez em 2 dias vejo que o governo americano prepara o envio de armas. Então, desliga o aparelho. Ela está falando isso em 2010, tá, gente? Ora, isso é assunto deles, diz a nossa autora. Passo a agenda do dia como uma espécie de alívio, porque não tenho mais que assistir a isso. Será, pergunta Cristiane Gruvet, que deixo de ser um espectador ao desligar o botão? Ou será que ficarei afivelado à minha poltrona de espectador, embora pareça estar indo tratar dos meus próprios negócios? Será que posso ser algo além de espectador? Por acaso é decisão minha enviar essas armas? O que isso tem a ver comigo? Ser espectador traz também desvantagens. Mas, enquanto se pode desviar o olhar e, sem a visão dos danos colaterais, tomar uma xícara de café, nada disso é tão ruim. Guerra, guerra, guerra nos aparelhinhos e depois vai fazer o almoço. Contudo, isso não significa que a pessoa tenha deixado de ser espectadora, e sim que não tem ainda envolvimento com o assunto. Acaso existe uma fase antes do momento que nos tornamos espectadores? Pergunta Cristiane Gruvet. Será que em alguma ocasião nós fomos outrora
A criança que se identificava com o que sucedia a outra pessoa? Não, mentalmente. Não sentimentalmente. E sim, corporalmente, até a ponta dos pés. Ai, que vontade de ser essa criança. Ou será que nós, por assim dizer, nascemos na condição de espectadores, porque nossa consciência de hoje transforma em fato, em notícia, né, gente? Tudo o que vive e se movimenta em nós e ao nosso redor? Pergunta a nossa autora. Admitindo-se que nascemos como espectadores, acaso isso significa que devamos permanecer espectadores durante a vida inteira? O que sucede quando permanece a inquietação, apesar de nos desviarmos do assunto? E quando a poltrona em que estávamos sentados se torna desconfortável e começa a pressionar? E quando nós procuramos ordenar e olhar de modo abrangente os fatos de nossa própria vida e subitamente somos acometidos de uma forte ansiedade. Sim, por uma saudade de relação em relação à vida. Há uma vida sem fatos? Pergunta a nossa autora. Pela primeira vez se assoma uma questão um tanto angustiosa. Será possível que coexistam em uma só pessoa o viver e o ser espectador? Que vida é essa de espectador? Será que, como espectador, eu vivo a plenitude da vida? Perguntas fortes, não é? Uma pergunta que fica tensionando. A quem interessa nos paralisar na posição de espectador? Afinal, como viver a situação insuportável e dolorosa de ter de admitir fatos tão dramáticos? Vamos em frente aqui, nessa série sobre a dor de viver hoje. E dor não falta, né? Ai, ai. Essa série é desse livro, O que é Ser Contemporâneo. Se você quiser maratonar, né, os três, esse é o terceiro vídeo da série, ler o livro, me procure nas redes que eu te passo. Não ele tá esgotado, né? Mas não o xerox do livro, mas o livro antes de se tornar livro, tá bom? Que eu tenho dela. Então, a gente começou com Essa Dor Não É Minha, onde a gente trabalhou também um pouco, junto ali do padre Júlio Lancelotti, da questão da aporofobia, né, gente? A dor de tornar-se espectador, foi o nosso último vídeo. Hoje, a dor de admitir, a dor de consumar, o nosso próximo encontro, a dor de ser testemunha e a dor de tornar-se contemporâneo ao contemporâneo. Então, vamos para a dor de admitir. E eu toda vez estou trazendo no começo um pouco do conceito de dor por vários autores. Hoje eu trouxe o Antônio Damasio. Deixa eu ver se está aqui. Ah, está aqui, olha só, gente. Ele tem esse livro que eu gosto muito dele. Também tem um outro que é bem popular, chama O Erro de Descartes, até mesmo para quem não está na academia. Esse é Em Busca de Spinoza, Prazer e Dor na Ciência dos Sentimentos. Então, ele diz assim sobre a dor, sobre o conceito de dor. Os sentimentos de dor ou prazer são os alicerces da mente.
Spinoza tinha descrito uma organização funcional que a ciência moderna está revelando como um fato. Os organismos vivos são dotados de uma capacidade de reagir emocionalmente a diferentes objetos e acontecimentos. A reação, a emoção no sentido literal do termo, é seguida por um sentimento. A sensação de prazer ou dor é um componente necessário desse sentimento. Ingredientes de dor e de prazer são igualmente bem-vindos, bem evidentes na profundidade das emoções sociais. E a gente já falou disso, mas vale sempre trazer de novo essa dificuldade cada vez mais, porque quando a luz do fascismo ilumina o social, a sombra fica mais evidente ainda. E é essa mentalidade, bem ou mal, que essa luz artificial do fascismo produz, que a gente tem que combater em todas as nossas ações do mundo, né, gente? A gente tem que ultrapassar isso. É difícil, porque nós somos constituídos por essa lógica. Mas hoje eu quero trazer justamente a questão da falácia lógica. Que falácia lógica que está embutido em achar que existe o bem e o mal? A falácia da simplificação. A gente sabe muito bem, nem tudo é bom, nem tudo é mal. Né? Não há essa coisa tão evidente. Então, toda vez que a gente cair nessa lógica, porque é uma coisa mental, porque todo esse arcabouço mental que a gente tem, ele veio na cultura antroposófica, a gente fala da alma do intelecto, do amadurecimento dessa alma do intelecto. Mas agora a gente tem que ultrapassar isso, né? Porque senão a gente vai ficar preso na adolescência, no ensino fundamental, onde isso está se exercitando, não é? Enfim, então, essa falácia da simplificação, ela reduz para caber. O que ela diz? Ela reduz em dois, né? Mesmo a nossa noção de polaridade. Bem, vamos em frente. As falácias da causalidade, conhecidas como supersimplificação e exagero, ocorrem sempre que a série de causas reais para um evento é reduzida ou multiplicada a ponto de não haver mais uma conexão causal genuína entre as causas alegadas e o efeito real. Usa-se a falácia como arma, né? Aí você simplifica, qualquer coisa você simplifica, divide, cria um binarismo, que é outro modo de operar com esse pensamento falacioso, e usa isso como arma social contra o outro, seja na família, seja fora. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que fulano de tal não é tão mal ou tão bom. A gente sabe, mas a gente fere o outro com essa arma da falácia, mesmo assim. A gente tem que ultrapassar isso, né? Na obra intitulada Filosofia da Liberdade, Rudolf Steiner, aqui ela, considera que o mundo como um fenômeno nos é apresentado e compreendido através de uma dualidade, ou seja, a partir da percepção e por meio do conceito. Logo, para o autor, o dualismo resulta de uma visão errônea do que chamamos ato cognitivo. Ele está batendo na falácia da dualidade também. Ele divide a realidade em dois domínios opostos, com regularidades próprias e distintas do ato conectivo e possíveis limites na compreensão. Próprias e distintas e sem mediação, ou seja, sem um elemento mediador, que é justamente aquilo
que transita entre uma coisa e outra, aquilo que se mexe, que também responde muitas vezes pelo nome de alma. Isso posto, nessa obra, o autor nos desafia a compreender a respeito do ato cognitivo e possíveis limites na compreensão sobre a realidade. De modo contrário ao dualismo, é justamente no ato cognitivo, a nossa autora que está dizendo, tá? No ato cognitivo, o meio pelo qual é possível unificar conceito e percepção. Isso significa que uma filosofia que parta deste princípio pode ser considerada o quê, gente? Uma filosofia monística, ou simplesmente o monismo. Ao monismo se contrapõe a teoria dos dois mundos, ou seja, o dualismo. Então, a gente tem que olhar para isso de forma muito importante, né? E nos questionar, será que eu estou usando da falácia da simplificação para dividir o mundo em bons e maus, dividir o mundo em certo e errado, dividir o mundo em homem e mulher? Ai, cansativo, né? Uma pergunta que nos direciona. De que maneira eu posso integrar o que ameaça desintegrar-se e, desta maneira, criar um espaço para um possível, mas não garantido, processo de transformação? Porque é isso, né? A gente sabe que está usando a falácia da simplificação, a gente sabe que está fazendo um recorte daquilo que está no mundo, a gente sabe disso, mas não está garantido que saber disso vai nos transformar. Mas a gente tem que esforçar, tem que estudar. Um caminho iniciático. Então, isso que a gente está tramando aqui, eu tirei uma foto aqui do livro, é um caminho iniciático. E a gente está na dobra, né? Eu vou mostrar ainda a dobra da subjetivação. E aí, essa dobra da subjetivação, nesse processo cognitivo, que é tornar-se uma pessoa contemporânea. Então, a autora coloca esse caminho assim, ó, ser espectador, admitir, consumar, ser testemunha, tornar-se uma pessoa contemporânea. É a dobra da subjetivação. A gente vai falar mais um pouco disso, mas eu queria trazer para vocês. Aí eu quero trazer também a voz da nossa querida Ute Kremer. Ela diz: a corrente espiritual de Mani mostra e nos conscientiza de várias questões essenciais da nossa época. No movimento antroposófico, essa corrente maniqueu foi redescoberta pelo antropólogo Bernardo Liverhood. Ele é uma das referências, né, dos nossos cursos. Segundo Steiner, a missão dos maniqueus é possibilitar uma correlação verdadeira entre todas as religiões e do confronto com o mistério do mal. Uma advertência sobre admitir. Admitir, né, no sentido de deixar entrar, de acolher dentro de si. E ela diz, a Cristiane Gruvet, inicialmente deveria ficar claro que admitir algo não significa o mesmo que aceitar algo, pois essa última significaria conformar-se com os fatos ou conformar-se com o próprio destino. Ou seja, ela não está adotando uma posição neutra, ela não está dizendo que admitir é deixar as coisas como estão. Como admitir? A fase do admitir corresponde ao grande silenciar que representava a segunda etapa do caminho iniciático nos antigos mistérios. Silenciar significa deixar que a calma penetre no próprio íntimo. Para que a calma entre, os comentários e reações de toda espécie devem ser contidos. E ela ainda coloca, temporariamente. Isso não quer dizer
não atuar, mas que tem aquele momento da iniciação onde a gente passa por esse silenciamento, por esse acolhimento. Não se pode fazer mais nada? Será? Vou ler aqui o admitir na página 79. Inicialmente, já falei, né? Deve-se ficar claro que admitir algo não significa o mesmo que aceitar algo, pois essa última significaria conformar-se com os fatos ou conformar-se com o próprio destino. A fase do admitir corresponde ao contrário, ao grande silenciar, que representava a segunda etapa no caminho iniciático dos antigos mistérios. Silenciar significa deixar que a calma penetre no seu próprio íntimo. Ora, poderia parecer que não se pode fazer mais nada, mas já está empreendendo algo pelo fato de, antes de mais nada, conter a onda de reações imediatas. A reatividade, né, gente? O negócio fez, você fica uma fera, você já compartilha para todo lado. Quando vai ver, até aquilo que você compartilhou não tinha nada a ver, né? Segurar. Tornar-se calmo interiormente significa nada mais, nada menos do que preparar-se para ouvir, para escutar de modo cada vez mais intenso, cada vez mais profundo. Ouvir de verdade exige acolher em si o que foi ouvido. Desafio para essa época da rapidez da comunicação, não é? Um desafio que fica tensionando. Ouvir de verdade significa acolher em si o que foi ouvido. Afinal, como lidar com a insuportável e dolorosa consumação? Vamos lá, então? Hoje eu tenho trazido, cada uma das vezes, um conceito de dor. Comecei com o conceito de dor da nossa autora. E agora eu tenho trazido a cada vez um conceito de dor diferente. Hoje eu fui buscar um conceito de dor lá com Schopenhauer e Nietzsche, no Razão Inadequada, nos Rafaéis, tão queridos esses mastigadores filosóficos, e eles fizeram um texto que é uma gracinha que diz assim, dor. Eles estão falando das 5 diferenças entre a filosofia de Nietzsche e de Schopenhauer, tá bem? Lembrando que Rudolf Steiner foi um estudioso de Schopenhauer e de Nietzsche, né? Então, lembrando que a gente está no mesmo guarda-chuva teórico. Então, ele diz assim, dor. A dor é algo inevitável. Os Rafaéis que estão escrevendo. Rafael Trindade, Rafael Lauro, o site de referência deles é o Razão Inadequada. A dor é algo inevitável nos 2 filósofos, Nietzsche e Schopenhauer. Mas é importante notar o uso que cada um faz dela. Schopenhauer a considera a substância absoluta da existência, a raiz onde tudo cresce. Vivemos mergulhados na dor de ter apenas alguns limitados momentos de prazer. Daí, a conhecida comparação schopenhaueriana com o pêndulo. Isso é Schopenhauer dizendo, tá, gente? É necessidade, carência, logo sofrimento, o qual, consequentemente, o ser humano está destinado originariamente pelo seu ser. Quando lhe falta o objeto do querer. E aí, gente, fazendo uma digressão aqui, essa questão da falta, ela se dissemina pela psicanálise, por várias filosofias, que
consideram o ser humano um ser em falta. A gente vai ver como a gente não faz isso. Quando lhe falta o objeto do querer, retirado pela rápida e fácil satisfação, assalta-lhe o vazio e tédio aterradores. Isto é, seu ser e sua existência mesma se lhe tornam um fardo insuportável. Sua vida, portanto, oscila como um pêndulo, para aqui e para acolá, entre a dor e o tédio. Isso é Schopenhauer e um mundo como vontade e como representação. Já Nietzsche encontra algo que justifica a dor, a própria vida. A existência parece bastante santa por si mesmo para justificar por acréscimo uma imensidade de sofrimento. Nietzsche, lá nos Fragmentos Póstumos. Não cabe a nós julgar a dor. Ela é parte do pacote e devemos aprender a transformá-la em nosso combustível. Não se pode conquistar grandes coisas sem a dor. Epicuro sabe bem disso, veja aqui. E aí eles colocam o link, quem quiser aprofundar, vale a pena. E daí que vem a famosa frase da escola de guerra da vida: o que não me mata torna-me mais forte. Lá em Nietzsche, Crepúsculo dos Ídolos. Então, aqui no nosso caminho iniciático, a gente está um pouco por aí também. Então, a gente está investindo nessa dor, tentando fazer dela outra coisa. Uma dificuldade. Eu já falei bastante, quem está chegando agora aqui, dá uma olhadinha. A mentalidade, bem ou mal. Isso é uma dificuldade muito grande, não só nesse caminho que a gente está seguindo, mas em todo o nosso processo de subjetivação. Por quê? Porque o nosso processo de subjetivação, a nossa arquitetura de conhecimento, a nossa arquitetura social, ela está toda fundamentada da alma do intelecto, que é como cartesiana, kantiana, ou seja, o império da razão, a dicotomia entre a percepção e o conhecimento, tudo isso está aí, né? Então, tudo que a gente vai falar, até para escolher uma roupinha, né, gente? A gente está lá no bem e no mal. Isso é bom? Pode ser, desde que a gente não sucumba a isso e compreenda. Bom para hoje, ruim para hoje. Bom nessa situação, ruim naquela situação. Ou seja, a alma da consciência, ela faz adequações. O bem e o mal não é prévio, não é dado. Ele vai se organizando de acordo com a sua atualização naquela situação específica, a tal ponto que uma coisa boa pode ser má. Por exemplo, o amor. Né? A gente já falou disso, mas é sempre bom lembrar. Um amor excessivo e mal adequado pode ser mal. Muito bem. Uma pergunta que nos direciona. Vamos decorá-la, né, gente? Que ela faz parte desses questionamentos da alma da consciência. De que maneira eu posso integrar o que ameaça desintegrar-se e, desta maneira, criar um espaço para um possível, mas não garantido? Esse não garantido ele é muito importante da gente entender. Processo de transformação. Um caminho iniciático, o caminho de Maniqueu. A gente já falou dele aqui, eu vou mostrar onde a gente está nesse caminho. Olha só, a gente está num plano. Essa curva, ela faz parte de um monte de coisa. E a gente está nesse segmento.
olhando desde o momento na dobra da subjetivação, a gente ainda vai chegar lá, na dobra da subjetivação, nesse lugar que é justamente um ponto de virada. Bonito, né? Olha lá, o ponto 3, onde eu coloquei essa bolinha amarela, é o consumar, é um ponto de virada. Nós aqui não vamos tratar do que significa esse plano etérico, esse plano astral e esse ponto de virada dos dois. Não vamos tratar disso porque não é assunto para a gente fazer em 15 minutos pelo YouTube. É um assunto para a gente caminhar junto, né? Estudar, ler, me mandar mensagem, mas para entender que a gente está num ponto de virada. Esse é o lugar que a gente está agora. Um momento de silêncio interior. E aí eu queria chamar a atenção, eu vou trazer aqui o fragmento do texto da Cristiane Cruvet para a gente ler juntos, mas eu queria chamar a atenção para a maravilhosa relação entre uma escuta e a produção de devires, uma escuta ativa e como isso produz futuro. O silêncio interior que permite o surgimento do espaço de escuta pode condensar-se numa expectativa do que ainda virá. É lindo isso. Um ponto de passagem, justamente esse ponto que a gente está aqui. Nesse ponto ocorre a passagem entre o admitir, lembra? Na última vez que a gente encontrou, a dor de admitir. Você acolhe aquilo que é doloroso e produz um silêncio. E o consumar. Olha só, na fase do admitir, eu me retirei de tal maneira que me tornei, por assim dizer, um ponto circundado por um espaço de escuta. Ou seja, eu fui ali, eu estava como espectador, aquilo me provocou uma dor, me provocou várias fugas que a gente não tratou aqui, mas no livro trata. Aí eu dei acolhi. Ai, nossa, é terrível mesmo. E aí eu parei um pouco de reagir. E nessa parada, esse acolhimento dessa coisa terrível, eu abri um espaço de escuta. E aí vem, olha que lindo que vai acontecer. Eu até vou trouxe de novo a frase, porque eu achei linda, uma frase linda. No aguardar, fico preparado para receber. É lindo demais, né? Uma nova fase. Começa agora a fase do consumar. A fase do conhecer. Olha só, aí tem um processo pedagógico, até mesmo para a gente organizar nossas questões pedagógicas. Então, o conhecimento, ele começa nesse ponto de virada. Eu admiti, eu produzi um silêncio, e aí eu conheci. E ela diz assim, começa agora a fase do consumar, a fase do conhecer. Agora está-se frente a frente com o suceder factual da época. Um grito, olhem para mim, redima-me, ou então, salve-me. É um grito, né? Você está ali naquela enrascada. E aí uma conquista. Deixo que o conhecimento se consuma em mim. E aí eu vou ler essa na página 81 do livro. Lá no texto corrido, você pode encontrar quando ela começa a dizer assim: todas as questões que ainda havia durante a existência como espectador, ou seja, todas as minhas perguntas e também todas as minhas respostas que eu reprimi, tornaram-se uma premente intimidação. Olhe para mim, salve-me! A miséria aguda ou crônica que eu senti durante a existência como espectador
não é mais apenas a minha própria. Isso eu acho maravilhoso. Quando você percebe que uma dor que está te atingindo, ela é maior, ela é social, ela é uma questão muito maior. Quando você começa a perceber as estruturas. Vamos seguir no texto. Ela não é mais apenas a minha própria, e sim a miséria da época em que vivo. Eu não apenas conquisto esse conhecimento, ele se consuma em mim, torna-se verdadeiro. Doravante, eu sou um iniciado no mistério da época. O processo me torna concha. Acho linda essa imagem. Durante a qual eu me recolho inteiramente. Capacita-me a acolher e carregar algo diferente de mim mesmo. Eu acho isso um espetáculo. A gente está olhando para o contemporâneo, mas a gente podia estar olhando para a relação familiar, a gente poderia estar olhando para qualquer outro lugar e usar desse próprio caminho. Muito bem, olha só que lindo isso. O processo de tornar-me concha, durante a qual eu me recolho inteiramente, capacita-me a acolher e carregar algo diferente de mim mesmo. E aí ela diz, da capacidade de acolher o destino da nossa época, ou de me tornar uma pessoa contemporânea, nasce uma força que vem ao meu encontro e me afeta. Isso é maravilhoso. Estabelece-se uma conexão entre o que se passa em mim e o que flui para o meu íntimo. Eu aceito meu destino e me torno uno com ele. Ou seja, até a Clarice Píncolas Estés também fala assim, fomos feitos para viver essa época que estamos vivendo. O que eu próprio realizo e o que se consuma em mim parece formar uma unidade indivisível. E, apesar disso, podem ser discernidos. Dá-se um encontro entre mim e a mais autêntica face da minha época. É na predisposição para compartilhar que se efetua a redenção. Acho isso tão verdadeiro para mim, eu estou aqui fazendo exatamente isso. O que eu deixo morrer em mim renasce no mesmo instante, como uma ativa força de quê? Apoio mútuo. É lindo demais, né, gente? É lindo demais. Afinal, como lidar com a insuportável e dolorosa dor de ser testemunha de fatos tão dramáticos? Então, hoje eu trouxe um conceito de dor. Eu tenho trazido a cada encontro um conceito de dor diferente. E hoje eu saí da filosofia, né? E entrei na medicina. E eu resolvi trazer também uma citação sobre as definições da medicina que mudam, né, gente? Mudam, e às vezes para melhor, às vezes para pior, mas mudam. Então, diz aqui o Morris, David B. Morris, definições científicas e médicas são ferramentas, mesmo quando as reconhecemos como imperfeitas ou temporárias, aguardando sua substituição por uma versão aprimorada, elas realizam o trabalho que não poderia ser realizado por instrumentos menos precisos. Eu acho importante a gente saber também esse bastidor de algo que nos afeta diretamente, que é a medicina, né? Então, eu trouxe aqui a definição atual de dor da Associação Internacional de Estudos da Dor, lá da Organização Mundial da Saúde. Diz assim, a definição revisada em 2020, ao conceituar a dor como
uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada, isso é interessante também, a uma lesão tecidual real ou potencial. O artigo que eu tirei está discutindo justamente isso. Se é a questão da lesão mesmo, tecidual, se a dor é só isso, né? Apresentou enunciado conciso e inequívoco, de fácil tradução em vários idiomas. Eles estão comentando, né? Abrangendo as mais variadas experiências de dor, sua diversidade e complexidade, sendo válida tanto para a dor aguda como crônica, sendo aplicável a todas as condições de dor, a humanos e animais, e, sobretudo, definida pela perspectiva da pessoa que sente dor. E aí eles vão trazer a definição é complementada por 6 notas explicativas. Eu achei bom trazer aqui também. Que passam a ser uma lista de itens que inclui a etimologia. 1. Dor é sempre uma experiência pessoal que é influenciada em graus variáveis por fatores biológicos, psicológicos e sociais. 2. Dor e nocicepção são fenômenos diferentes. A dor não pode ser determinada exclusivamente pela atividade dos neurônios sensitivos. A dor da alma, né, gente? 3. Através de suas experiências de vida, as pessoas aprendem o conceito de dor. E nós aqui estamos chegando pertinho dele, né? Hoje eu tô chorosa, hein? Mas vamos segurar. 4. O relato de uma pessoa sobre uma experiência de dor deve ser respeitado. 5. Embora a dor geralmente cumpra um papel adaptativo, ela pode ter efeitos adversos na função e no bem-estar social e psicológico. E 6. A descrição verbal é apenas um dos vários comportamentos para expressar a dor. A incapacidade de comunicação não invalida a possibilidade de um ser humano ou um animal de sentir dor. E dizem que até as plantas sentem dores, né? Hoje mesmo eu fui no jardim, vou fazer uma digressão aqui. Hoje mesmo eu fui no jardim colher arruda e levei a tesoura. E fui automático, assim, cortei um galho de arruda. E aí me lembrei de uma pessoa que há muitos anos me disse: nunca use faca nem tesoura para cortar um galho de uma plantinha, né? Você usa a mão por causa da questão da dor. Eu não sei se é verdade, mas aquilo me doeu o coração, assim. Uma dificuldade, claro, né, gente? A mentalidade, bem ou mal. O binarismo, que nós agora estamos normalizando quando a gente fala de polaridades, como se a gente reduz para caber, né? Esse binarismo é a expressão típica do pensamento fascista. Típica mesmo. Então, não existem só dois lados de uma mesma coisa. Rudolf Steiner costuma dizer que se você não olhar para uma coisa e ver pelo menos, diz ele, 12 aspectos diferentes, 12 lados, você não está vendo nem o comecinho da coisa. É o pensamento complexo, né? Muito bem. Uma pergunta que nos direciona. De que maneira eu posso interagir, integrar o que ameaça desintegrar-se? E dessa maneira criar um espaço para um possível, mas não garantido processo de transformação. Isso é tão importante, né? Quando a gente repete toda semana, não garantido. A gente está aqui, insistindo, insistindo. Um caminho iniciático, esse caminho de Maniqueu, né? Que a Cristiane Gruvet tanto gosta, a Ute Kremer também. Olha onde é que a gente está? Estamos chegando no final. Estamos aqui, no 4º passo, ser testemunha. Uma força, a força de compartilhar. Achei tão bonito isso. Ainda queria parar até muito mais.
na diferença entre ser espectador e ser testemunha, parece a mesma coisa, mas não é, e essa concepção de compartilhar também. Mas vamos em frente. A força para compartilhar é reconhecível em mim como possibilidade. Acho isso, puxa, como potencial que posso evocar, seja qual for a situação em que eu me encontro. Compartilhar é uma força que nós temos, mas que nem sempre a gente usa, né? Uma atuação, recorrer ao que está em mim. Isso eu acho, sim, grandioso. Eu trouxe até aquele verso que eu adoro, quem me acompanha aqui sabe, do Rudolf Steiner, para a gente declamar junto. Não se trata, portanto, de falar a respeito dessa força, a força de compartilhar. Isso iria mesmo destruir sua efetividade. Basta recorrer a essa força dentro de mim, para que ela atue em tudo o que eu diga ou faça. Gente, esse é o meu exercício cotidiano, sabe? Estou aqui me sentindo péssima, mas eu quero compartilhar, sabe? Compartilhar a força que eu tenho, compartilhar os meus pensamentos. Ó, choroninha, mas não vou não. Um verso lindo. Vamos ao verso. Eu trago serenidade em mim. Em mim mesma eu trago as forças que me fortalecem. Em mim mesma eu trago as forças que me fortalecem. Quero preencher-me com o calor dessas forças. Quero permear-me com o poder da minha vontade. E quero sentir como a serenidade se derrama por todo o meu ser, quando me fortaleço para encontrar em mim a serenidade como força, pelo poder do meu esforço. Falei que eu não ia, mas o verso ajuda, né? Então, ele está falando do compartilhar. A gente podia dizer, né? Como o compartilhar se derrama por todo o meu ser, quando me fortaleço para encontrar em mim o compartilhamento como força, pelo poder do meu esforço. Esse poder do meu esforço também é muito importante, né, gente? Porque não quer dizer que é uma coisa que está aqui leve, que você encontra, que está em você, que está dado. Não está dado, não. É uma força que tem aqui, mas a gente tem que se esforçar para trazer ela para o mundo, né? Uma presença, a presença de espírito, isso também eu adoro, sabe? Muita gente fala de presença de espírito como se tivesse um espírito, né, do lado. Não, essa presença de espírito, não é o que está aqui, mas eu vou trazer, como eu sempre coloco, é o resultante do nosso esforço de alinhamento ético, estético e político. Isso, para mim, é presença de espírito. E se dá no nosso exercício cotidiano de observação, percepção, contemplação, desse exercício que a gente faz. E a arte antroposófica ela é um instrumento magnífico para isso, né? Mas também o contato com a fenomenologia de Goethe também nos ajuda a você treina, quando a situação se apresenta, você tem essa presença de espírito. Mas vamos voltar para o nosso texto. Presença de espírito não é outra coisa senão a pessoa encontrar-se no centro dessa força. Isso significa ser testemunha. Eu acho isso demais, né? Você está no centro da coisa, assim, usando as suas forças, olhando nos olhos dos acontecimentos. Isso é ser testemunha. A presença dessa força é um fato permanente. Meu ser e agir são um meio pela qual ela se exterioriza. Essa força do compartilhar. Como possibilidade, ela não pode mais desaparecer e depende somente de mim o fato de ela entrar ou não em atividade. E aqui eu queria fazer uma digressão sobre esse depende somente de mim,
para a gente não cair na falácia do liberalismo, né? De achar que eu vou fazer América. Não é disso que se trata. A gente está falando de forças da alma e a nossa acessibilidade a essas forças. Isso não exclui todas as nossas doenças emocionais, mentais, fisiológicas, né? Que às vezes nos impedem de acessar essas forças, até mesmo sem o auxílio terapêutico de alguém. Mas ela está aqui. Isso é bom a gente saber. Nós, né? Estamos aqui na internet, estudando um livro. Nós, né, gente? A gente tem, sim, condições de fazer isso. Deixa eu voltar. Porque se a gente não tivesse condições, a gente não estaria nem aqui. Dá para entender? Estar aqui já é um avanço na condição da gente fazer com que essas forças que a gente tem em nós atuem no mundo, entrem em atividade. O mal entendido que não pode acontecer. Neste ponto, contudo, não deveria surgir mal entendido. Poder-se-ia achar que a força para carregar junto significaria encontrar solução. Ou seja, você está com a força, você está compartilhando, então deu tudo certo. Hoje mesmo eu tive uma conversa com uma das pessoas sobre isso, sabe? Ela falou assim, não, mas dá a volta por cima, isso vai dar tudo certo. Aí eu nem separei o que ela falou para compartilhar com vocês. Mas no sentido assim, de que ia solucionar o fato de eu saber, o fato de eu estar fazendo o esforço, o fato de eu estar compartilhando no mundo esse esforço, o fato de estar sendo testemunha, não soluciona nada. Olha lá, poder-se achar que a força para carregar junto significaria encontrar soluções para os problemas que durante a fase da existência como espectador me mantiveram impotente. Não se trata disso. Você continua sem solucionar nada. No entanto, olha que beleza. Uma redenção, não uma solução. E aí eu trouxe uma redenção, porque é uma palavra muito capturada, né, pela teologia. Eu trouxe essa redenção nesse recorte da autora. Auxílio, proteção que livra de uma situação difícil. É disso, esse movimento interior, que a gente está falando de forças da alma, esse movimento interior, ele nos auxilia, nos protege, para nos livrar, às vezes, né, gente, de uma depressão profunda, de um colapso nervoso, de um burnout, enfim. Em lugar de uma solução, pode resultar o quê? Uma redenção. E não apenas como acontecimento único. Existe uma contínua interação entre mim e os acontecimentos ao meu redor. Acho isso importante demais. Uma tecedura, deixa eu ver, a autora também chama de tecedura, essa interação entre mim e a época que a gente vive. Poder-se-ia comparar essa interação usando a melhor analogia possível a uma tecedura, na qual se trabalha permanentemente, esse tecer da vida, né? O desenho surgirá, dará testemunho de mim e da minha época. Afinal, como viver a situação insuportável e dolorosa de tornar-se uma pessoa contemporânea ao contemporâneo? A cada vez eu tenho trazido um conceito de dor, e dessa vez eu estava procurando, e aí vi um artigo, A Dor Enquanto Paixão, porque tem muito isso na filosofia, na tradição religiosa, que são as paixões que causam dor. E aí, esse artigo do Paulo José Carvalho da Silva propõe analisar as noções de dor enquanto paixão
presente em alguns escritos expressivos do pensamento pré-cartesiano. Quer dizer que a gente queixa muito de Descartes, mas pré-cartesiano já tinha essas questões ali. E da medicina anterior à especialização contemporânea. Em suma, a dor seria uma paixão própria do humano, manifestando-se no corpo e na alma, sempre referida ou misturada ao prazer, seu contrário por definição. Quer dizer, aí já instaura um binarismo, dor e prazer. Quer dizer que a gente está sempre em busca do prazer para eliminar a dor. Mas será? Propõe-se também, diz o Paulo José nesse artigo, um breve paralelo com o pensamento freudiano sobre a dor. Nós não vamos chegar lá, eu só peguei uns pedacinhos que eu achei interessante. Olha lá o que ele diz. As dores da alma e do corpo eram pensadas sem supor uma descontinuidade no âmbito da filosofia pré-cartesiana e na tradição médica anterior às especializações contemporâneas. E aí a gente vai olhar aqui, ó, 2 trechinhos. Na primeira modernidade, diferentes discursos sobre os afetos difundem a ideia de que o prazer e a dor fariam parte conjuntamente da maioria das atividades dos seres vivos. E no caso dos seres humanos, estariam diretamente relacionadas às paixões da alma. E olha que interessante aqui também. Todas as partes do corpo humano poderiam sentir dor, ao passo que existiriam poucas capazes de sentir prazer. Aí já tem uma questão da erótica envolvida. As penas manifestar-se-iam em conjunto e os prazeres concorreriam entre si. Também interessante isso. Destruindo-se uns aos outros, tornando o corpo o teatro de seus combates. Isso é o pensamento pré-cartesiano, tá, gente? As dores seriam, em geral, duráveis e os prazeres seriam momentâneos, principalmente os corporais. Então, toda essa arquitetura ainda nos influencia e muito na nossa relação com o tempo contemporâneo. Uma dificuldade, a mentalidade bem ou mal. Só na divisão binária entre prazer e dor, a gente já tem aí, né, um binarismo instaurado. E esse binarismo ele é tão central que eu resolvi fazer uma nova série. Continuamos aqui com o pensamento da Cristiane Gruvet. Por quê? Porque da antroposofia, do modo como eu penso a antroposofia da imanência, é a autora que mais combina comigo. Então, eu encontro nela, ela não estabelece uma metafísica, um paraíso, um dever ser. Não, ela lida com as questões na imanência. Isso, para mim, é muito importante. Então, a nova série vai ser o mistério do bem e do mal. Olha só, gente, a curiosidade. Eu coloquei lá bem e mal imagens para ver se eu achava algumas imagens para ilustrar a série. Vocês vão ver, ó, eu comecei com o mistério do bem e o mal. Ah, não coloquei todas aqui. Aí, não achei nada, porque o binarismo bem e mal já é por si religioso. Então, quando a gente coloca bem e mal, já aparecem aquelas ilustrações do diabinho e do anjinho, já tudo amarrado com a questão religiosa. Por isso, eu coloquei uns galhos ali e pronto, em toda a série. Vão ser 4, acho que são 4 vídeos, tá, gente? Os próximos. Mas, não, os próximos não. Antes, outra série, a mesma referência, né? Eu digo aqui, né, que a autora responde aos desafios da atualidade sem cair numa falácia metafísica, né? Sem criar uma promessa de céu, de paraíso, nada disso. Aí eu vou fazer essa série aqui, ó, da fuga, porque aqui nesse livro, quem já recebeu, se você quiser,
pode me pedir, muita gente está pedindo, acaba que a gente está estudando junto aqui. Vocês devem ter passado, ou vão passar. Ah, não, vai passar ainda, acho que é aqui na frente. Deixa eu ver se é. Isso. Adiante do que a gente está estudando, tem as fugas, as rotas de fuga. Então, acho interessante, porque são as nossas rotas de fuga. Fuga para dentro, a gente vê muito gratiluz, né? Ai, meu mundo interior, não vou antecipar. Fuga para fora, só fora, só fora, só fora, só fora, só frenesi. Fuga para explorar, que é a questão de tirar vantagem de uma situação, e fuga para relativar. Aí a questão, né? Tudo é relativo, não sei o quê, mas a gente vai estudar esses essas quatro rotas de fuga. Muito bem, uma pergunta que nos direciona e vai continuar nos direcionando nos próximos vídeos. De que maneira eu posso integrar o que ameaça desintegrar-se? E desta maneira, criar um espaço para um possível, mas não garantido, processo de transformação. Outras perguntas, essas perguntas mais já ligadas ao tornar-se contemporâneo. Outras perguntas que indagam o tornar-se contemporâneo. O que fazer? Existe alguém que possa fazer algo? Será, afinal, que algo possa ser feito? Tais perguntas fazem concretamente parte da existência como espectador, na qual a pessoa é confrontada com os acontecimentos que não são possíveis mudar. Lembra? Nosso primeiro passo, porque a gente está fazendo esse caminho iniciático maniqueu, que olha lá, começou a ser espectador, então a gente olhava para aquilo e tinha aquela angústia, né? Muitas das rotas de fugas nascem dessa primeira angústia. Depois, a dor de admitir, a dor de consumar, a dor de ser testemunha e hoje a dor de tornar-se uma pessoa contemporânea. E nesse último passo de tornar-se uma pessoa contemporânea, ela diz assim: como pessoa contemporânea, estou no nosso livro, tá, gente? Não estou mais diante dos fatos. Olha que importante. Trago-os dentro de mim. Todo acontecimento também é sempre o efeito de outra coisa. O que está em mim mesma não é, contudo, o efeito de determinado acontecimento, e sim aquilo ou aquele que o provoca. Aquilo ou aquele se tornou uma parte do meu próprio ser. O que atua lá fora no mundo, atua também em mim mesmo. É difícil isso, né, gente? E, aliás, da mesma maneira. E aí eu até destaquei em amarelo brilhante. Com isso, reconheço que não existe uma solução a ser buscada, e sim uma redenção que pode surgir em mim mesma. Uma repetição necessária. O que atua lá fora no mundo atua também em mim mesma. E, aliás, da mesma maneira. Com isso, reconheço que não existe uma solução a ser buscada, e sim uma redenção que pode surgir em mim mesma. E, lembrando, a gente já falou disso aqui, redenção como auxílio, proteção que livra de uma situação difícil. E aí eu queria chamar a atenção que muita gente usa esse espelhamento fora, dentro, que ela diz aqui, né? O que atua lá fora no mundo, atua em mim mesmo, como arma. Isso é muito comum e na antroposofia, então, no meio antroposófico, demais. Por exemplo, você está percebendo uma situação equivocada na instituição que você trabalha. Isso é muito evidente. E aí você diz na reunião o que você está vendo, e a pessoa ou pessoas responsáveis por aquela situação equivocada, ou que poderiam transformar aquela situação do coletivo, acabam falando: isso é você que está vendo.
entende? Atribuindo, e normalmente, isso em situações onde a vítima acaba se tornando responsável. Então, isso a gente tem que olhar muito delicadamente para essa questão desse espelhamento, para não usá-la como arma. Um desafio, tornar-se uma pessoa contemporânea ou contemporânea. A nossa autora, ela não usa contemporâneo ou contemporâneo, mas nas filosofias da imanência, por influência do Agamben, nós usamos, porque uma pessoa contemporânea, apesar de que o sentido que ela dá ao contemporâneo é assim, contemporâneo não é só viver na mesma época. Contemporâneo é aquele que é contemporâneo ao contemporâneo, ou seja, pertence verdadeiramente a seu tempo, diz Agamben. É verdadeiramente contemporâneo aquele que não coincide perfeitamente com esse. Porque a pessoa que está vivendo hoje em dia, que está achando tudo ótimo, que está achando tudo normal, que não está sentindo as dores, pelo menos de modo consciente, como a gente está sentindo, ela não é contemporânea ao contemporâneo. Olha o que ele diz. Aquele que não coincide perfeitamente com este, nem está adequado às suas pretensões, e é, portanto, nesse sentido, inatual. Nós mesmos aqui que estamos interessadas nesse assunto, somos inatuais, né? Mas, exatamente por isso, exatamente através desse deslocamento, a gente está fazendo esse exercício de olhar para a nossa época, muito difícil, olhar para a nossa época e perceber as dores, né? E ele diz assim, o Agamben, exatamente por isso, através desse deslocamento e desse anacronismo, que é o exercício que a gente está fazendo aqui, ele é capaz, mais do que os outros, de perceber e apreender o seu tempo. Isso eu acho que é a qualidade da nossa autora aqui. Ela é contemporânea ao contemporâneo. Um ponto de chegada. Tendo-se chegado a esse ponto de tornar-se contemporâneo ao contemporâneo, de estar lá no quinto passo, não é mais preciso fazer distinção alguma entre solução e redenção. Acho isso tão lindo. Enquanto na primeira fase, a vontade de procurar obstinadamente uma solução dificulta o processo de redenção, na última fase, que é essa que a gente está, o caminho para a redenção pode abrir a possibilidade de uma solução. Ou seja, quando você fala, não, sou responsável por isso, acaba que essa solução surge. Olha que bonito. Esses dois processos podem até mesmo, com alguma habilidade, surgir simultaneamente. Um reconhecer, estar desperto. O suceder factual da época está desperto em mim. Pode expressar-se a todo momento, e a todo momento eu posso reconhecer nos acontecimentos exteriores o que ele comunica. Acho isso um talento, né? Na primeira fase, eu me deparo com fatos e, em seguida, busco aquilo que quer manifestar-se neles. Na quinta fase, que é a que a gente está estudando hoje, se desenrola o processo inverso. O suceder factual da época se expressa. E, em seguida, eu me volto para os fatos. Isso merecia uma aula só sobre fatos. Ela tem no livro, tá, gente? A questão dos fatos. Uma diferença. Fatos também são usados como arma, né? Só para a gente dar uma digressão aqui, fazer uma digressão aqui. Fatos também são usados como arma. Muito bem. Uma diferença entre ser espectador e ser contemporâneo. Na primeira fase, existe apenas a possibilidade de suportar passivamente os acontecimentos. E agora, nessa fase de tornar-se uma pessoa contemporânea, na última fase, porém, estou em condições de me envolver em qualquer acontecimento, não importa o que suceda, o que acontece.
Eu até achei que uma repetição final seria importante para nós. Na última fase, porém, essa de tornar-se uma pessoa contemporânea, estou em condições de me envolver com qualquer acontecimento, não importa o que suceda. Acho isso, gente, assim, tornar-se uma pessoa contemporânea é se jogar no mundo, lidar com as coisas, parar de fugir, parar de inventar, parar de culpar e transformar essas questões que nos afligem tanto. Muito bem, então, falando em fuga, não é fuga agora, o que eu vou fazer? A próxima que é fuga, rotas de fuga. Volto, então, no nosso próximo encontro, para a questão das rotas de fuga. Se você já está lendo, dá uma lidinha para a gente poder discutir melhor.